A gente, claro, já temos falado várias vezes do quanto é complexo o momento que nós vivemos, mas hoje ainda estive lá na UFES numa conversa com alunos do curso de pós-graduação de mestrado, na verdade, falando sobre várias questões imbricadas na política capixaba e nacional. E as redes sociais às vezes são um bom termômetro para a gente ver assim, o que as pessoas estão pensando, o nível dos debates, do que elas estão falando. Mas, às vezes, em grande parte, esses discursos acabam sendo um pouco superficiais. E às vezes as pessoas não estão muito atentas, são muito ligadas a essa questão, quem é o corrupto, quem não é, quem foi preso, quem vai ser julgado, quem foi solto, o que disseram, o que o Supremo vai fazer. Mas a gente não está prestando atenção exatamente do que está acontecendo nos subterrâneos do Congresso Nacional e do que é que os grandes líderes no sentido de grandes chefões dos partidos, e não de grandeza desses líderes, que em grande parte não existe nenhuma. Mas o que estão tramando? Há pouco tempo, deputado Hércules, nós vimos a discussão sobre a possibilidade que fosse aprovado para o ano que vem o voto em lista fechada. Que é claro, seria um casuísmo. Aliás, qualquer reforma hoje no Congresso Nacional, com a situação que vivemos, é casuísmo sim, é reforma politiqueira. Então, é claro que a lista fechada, por exemplo, aí os deputados começaram, os senadores, e líderes partidários, dizem assim, olha, a lista fechada, ela fortalece a democracia, porque ela fortalece os partidos, porque ao invés de votar em pessoas, as pessoas passam a votar em propostas, no que o partido prega. Ora, primeiro os partidos têm que se moralizarem. Primeiro os partidos têm que criar formas de se tornarem referências para a sociedade. Os partidos não podem achar que simplesmente aprovando um voto em lista fechada, as pessoas vão passar a acreditar nos partidos com os mesmos atores que esses partidos têm. Então o voto em lista fechada nada mais do que seria do que uma forma de esquerda, direita, do centro, enfim, salvarem ou tentarem pelo menos salvar muita gente encalacrada com denúncias, com investigações, alguns já condenados até. Então seria um casuísmo. Agora, Padre Honório, me parece que essa ideia da lista, do voto em lista, está ficando para trás. Parece-me que acharam que seria talvez mais difícil ser aprovado, e começam. E ali já há muitos, e a gente já ouviu de alguns deputados federais e até de senador, da grande possibilidade que seja aprovado o distritão. Para aqueles que nos ouvem em casa, e a população não consegue entender nem como é a legislação, parte dela não consegue entender como é a legislação hoje, o distritão nada tem a ver com voto distrital. O voto distrital é uma outra proposta, uma proposta que seria inclusive muito bem-vinda. O distritão, de forma resumida e simplificada, seria o seguinte: ao invés de considerar quociente eleitoral, legenda, voto no partido, se consideraria apenas aqueles que foram os mais votados. Por exemplo, 30 deputados estaduais, os 30 mais votados na campanha do ano que vem seriam os eleitos, independente de quantos votos os partidos, as legendas fizeram. Claro que isso é uma forma que, na teoria, ela parece muito boa, muito justa, e na teoria ela é mais fácil da população entender, que hoje a população às vezes não entende muito a questão do quociente eleitoral e nem de como funciona a questão das legendas e das coligações. Ocorre que, mais uma vez, isso é sim um casuísmo. Por quê? Porque, na verdade, o peso ainda financeiro nas eleições, ele ainda é significativo. Ele ainda faz diferença, sim, infelizmente, no Brasil. Portanto, e alguns já dão como certo a aprovação do distritão. E, teoricamente, isso seria bom para os partidos grandes, para os partidos pequenos, para todo mundo, uma vez que você não levaria mais em consideração nem coligações, nem a soma da legenda. Não é
que essas coisas não possam e não devam ser debatidas, deputada Eliana. Precisam sim, mas precisam ser debatidas com a população, precisa de um amplo debate. O Congresso Nacional hoje, e se resta alguma dignidade ao Congresso Nacional, nenhuma reforma seria aprovada. Porque o Congresso Nacional hoje, e a maioria dos partidos, incluindo o meu, não há condições, não reúne condições atuais, morais e de credibilidade para aprovar qualquer proposta que seja, por melhor que fosse ela, porque sempre vai pairar a dúvida sobre se aquela reforma foi feita visando o que a sociedade espera ou para beneficiar A, B ou C, isso independente de que reforma for. No caso da reforma política, e uma vez o senador Cristóvão Buarque disse isso, e muito bem dito, ele diz assim, o Congresso Nacional, e aí incluindo as duas casas do Congresso, tanto a Câmara Federal quanto o Senado, que ele diz assim, olha, nós não temos condição nenhuma de fazer reforma política. Porque se fizermos uma reforma política nesse quadro, nós vamos estar sempre pensando na próxima eleição, e pensando na nossa reeleição, e não pensando em médio e longo prazo, como isso é bom para a sociedade, como isso melhora a política, ou como isso fortalece a democracia e as instituições brasileiras. E é verdade, nós estamos num beco sem saída. O Congresso Nacional, quando fala de reforma política, e se hoje, hoje, o grande problema é a corrupção, sim, no Brasil, e que envolve grande parte dos atores, dos principais atores políticos dessa nação e a grande parte dos maiores partidos dessa nação. Se esta é a grande questão e o Congresso Nacional estivesse efetivamente, os partidos políticos efetivamente preocupados com uma reforma que tivesse um grande efeito, então qualquer proposta de reforma começaria por aprimorar os mecanismos de punição a políticos corruptos e os mecanismos de fiscalização por parte da sociedade. Observe, Padre Honório, que toda vez que se fala de reforma política, o tema aumentar condições de fiscalização por parte da população e aprimorar mecanismos de punição a político corrupto nem entra na discussão. Entra fundo partidário, financiamento público, fim das legendas, fim da reeleição e não sei mais o que. Hoje, alguém já falou aqui sobre o fundo partidário, mas na verdade a proposta que existe hoje no Congresso não é a criação de um novo fundo, porque o fundo partidário ele já existe. Seria um fundo público para financiamento de campanha, com previsão de que esse fundo alcançasse até 4 bilhões de reais. Na teoria, então, os caras dizem, mas é mais dinheiro público, é muito dinheiro público. Assim, não, mas é um fundo que qualquer pessoa vai poder doar. Vai para esse fundo e aí esse dinheiro vai ser dividido de acordo com a representatividade de cada partido. Ora, deputada Eliana, se hoje as empresas e as pessoas não querem doar para os partidos porque não estão acreditando mais na política, por que doariam para um fundo? Então, primeiro os partidos deveriam cortar na própria carne, fazer uma autorreforma, um pacto de moralidade com a sociedade, para depois propor isso. É óbvio que a maior parte desse dinheiro vai acabar saindo dos cofres públicos mesmo. Porque a iniciativa privada não vai querer ver, e sobretudo as empresas e empresários sérios, independente desse dinheiro ser dividido para todos os partidos, não vai querer atrelar o seu nome à situação da política nacional atual. Então as propostas que tem hoje, e com grande chance de passarem no Congresso Nacional, como o Distritão e o Fundo para a Campanha Eleitoral, é casuística sim, é eleitoreira sim, é para mascarar uma realidade, para enganar mais uma vez a população. E isso é lamentável. Então, assim, eu gostaria de alertar a população que ficasse atenta, porque nos bastidores do Congresso Nacional é isso que está sendo articulado para ser aprovado, para valer já para a eleição de 2018. Eu já estou